Federal Cast. Bom, a gente vai começar agora o nosso estudo, dar continuidade ao estudo sobre as bem-aventuranças, né? Hoje a gente vai ver especialmente o versículo 9. Eu já queria pedir que vocês, se pudessem pegar aí suas Bíblias ou através do celular, abrir aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, a gente já viu 6 bem-aventuranças. Essa é a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurado os pacificadores. Interessante a gente notar, antes da gente entrar propriamente no texto, lembrar de algumas coisas que são bem interessantes. Nesse Sermão do Monte, Jesus está, de forma bem clara, definindo o caráter daqueles que são súditos e cidadãos em seu reino. Então, desde lá do bem-aventurados pobres de espíritos que choram, todos esses são caráteres que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, por esse evangelho, agora eles devem viver de tal forma. Eles devem buscar viver essa natureza de santidade. Então, antes de a gente falar propriamente no texto que iremos abordar nessa tarde, é importante a gente lembrar disso, que o Senhor Jesus está mostrando como é que a gente deve viver enquanto cidadãos do seu reino. É interessante já pensar que no versículo anterior, quando diz no verso 6, no verso 8, melhor dizendo, bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus, e no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aqui a gente vê que há um elo entre esses caráteres, se assim a gente pode dizer. A pacificação está justamente associada a ser perseguido por causa da justiça. Ao longo do nosso estudo a gente vai perceber isso. E também a estar limpo de coração. A gente vai perceber que um pacificador, ele deve estar limpo de coração. E aí, eu queria fazer uma pergunta para que a gente pudesse pensar se de fato, será que a gente vive em um mundo de paz, né? Será que a história, ela traz isso? Eu fui fazer uma rápida pesquisa a respeito disso, só entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, juntando aí essas duas guerras, aproximadamente 100 milhões de pessoas morreram. Quando a gente pensa no nosso mundo atual, há uma cultura de guerra que está muito arraigada no ser humano. Se a gente vê, por exemplo, no trânsito, essa guerra que acontece, e até mesmo dentro de casa, até mesmo, por exemplo, lá no estádio de futebol, né? Alguém torce por 13, outro por Campinense, e a gente já viu que já houveram diversos conflitos que aconteceram lá dentro dos estádios. E há uma cultura que, de fato, está muito entranhada no nosso mundo. E a gente não vive um mundo de paz. E a gente sabe que tudo isso está ligado lá a Gênesis 3, né? Lá desde o pecado. Então a gente vive esse mundo ainda que é manchado pelo pecado. E aqui a gente vê Jesus ele falando, né? Bem-aventurados os pacificadores. A gente viu lá no primeiro estudo com o Luiz essa ideia do que esse bem-aventurados, né? Essa palavra que vem do grego, makaris, mais do que feliz, de fato, é uma felicidade que nós encontramos só em Deus. E no Sermão do Monte a gente vê esse verdadeiro caminho. Como é que a gente deve viver nesse verdadeiro caminho? De uma forma bem simples, quando a gente olha para a raiz da palavra,
esse pacificador, ele de fato, ele quer representar aquele que promove a paz, é aquele que é o fazedor da paz. E a minha intenção é que a gente possa pensar de forma extremamente prática o quanto esse viver como pacificador ele deve estar presente na nossa vida. O primeiro conceito que eu queria já trazer e que a gente precisa diferenciar é o pacificador e o pacifista. Né? O cristão ele não é pacifista. O que é esse pacifista? O pacifista é aquele que quer a paz a qualquer preço. É meio que uma pessoa pragmática, ela quer usar, chegar nos resultados usando os meios, sejam quais for, né? Mas aí o cristão ele não pode ser um pacifista, aquele que quer a paz a qualquer preço. Por quê? Isso, de fato, isso gera uma idolatria. O cristão ele é um pacificador, é aquele que promove a paz. E interessante que você precisa entender o que é o pacificador e o que não é o pacificador. A gente pode pensar, pacificador é aquela pessoa que é uma pessoa desligada da realidade, é aquela pessoa que não tá nem aí, né? Tá lá, como a gente poderia falar, tá lá no mundo da maionese, tá em outra dimensão. A primeira coisa que a gente precisa ter como ideia é isso. O pacificador ele não é esse tipo de pessoa que é desligada da realidade que vive. Ele é alguém que não somente não provoca conflitos, mas que faz de tudo para estabelecer a paz. E usa-se dos meios baseados principalmente nos princípios bíblicos. A gente vai ver de uma forma mais clara ao longo do nosso estudo, certo? Interessante quando a gente pensa na perspectiva que os judeus, principalmente os judeus incrédulos, eles tinham a respeito da vinda de Jesus, né? O que é que eles esperavam? Eles esperavam um, um político, eles esperavam um revolucionário, eles esperavam de Jesus alguém dessa natureza. Mas aí eles se deparam que com Jesus dizendo que o meu reino não é desse mundo, bem-aventurados aqueles que são os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Né? Então não é essa forma que os judeus incrédulos pensavam que de fato Jesus ele vinha. Mas Jesus era aquele que deveria, que viria estabelecer a paz. E aí quando a gente fala desse mundo que a gente vive hoje, marcado por uma cultura, né, de guerra, como os exemplos que eu já falei, de onde vem tudo isso? Né? A gente falou do pecado, mas quando a gente olha para a bem-aventurança anterior, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. A gente pensa a respeito do coração. O que é que vem do coração do homem? Quando a gente olha lá para Mateus, no verso 15, no capítulo 15, no verso 19, diz assim: porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Então, o que é que procede do coração do homem? A gente vê que só coisas ruins. Né? Por isso que a gente vê tantas coisas que acontecem no nosso mundo, essas guerras que a gente falou. E isso, claro, como eu já tratei, é consequência lá do pecado do homem. E a primeira ideia que a gente precisa ter é para que a gente possa ser um verdadeiro pacificador, a gente precisa ser o quê? A gente precisa ser limpo de coração. Entende como essas bem-aventuranças elas estão ligadas? Para que eu possa ser um verdadeiro pacificador, eu preciso estar limpo de coração.
Porque o meu coração humano, devido também à nossa velho homem, velha natureza, ainda há requisitos disso que procede do nosso coração, né? Os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de como ser um pacificador é a gente entender que a gente precisa estar com o nosso coração limpo. Outra atitude bastante importante que o pacificador ele precisa ter é o autoesquecimento, né? É o que o apóstolo Paulo ele vai dizer de considerar os outros superiores a si mesmo. Deixar o nosso egoísmo muitas vezes de lado. Esse é um desafio. Eu creio que esse é um desafio que a gente tem enfrentado para os nossos dias, né? De criar muitas vezes um individualismo muito grande da nossa parte e, de fato, vivermos dentro de uma bolha. E isso não é algo que é uma atitude de um pacificador, não é uma atitude de um cidadão do reino de Deus, que nós precisamos buscar a viver de fato esse autoesquecimento. E essas são atitudes que são assim primordiais quando a gente fala de um pacificador. Ele precisa estar limpo de coração, ele precisa também viver esse autoesquecimento. E a gente vive, de fato, uma constante luta entre o nosso velho homem e o novo homem. E nós precisamos, de fato, pedir que o Espírito Santo ele transforme a nossa mente e o nosso coração naquilo que a gente não tem vivido de acordo com as bem-aventuranças, né? Bem constrange o nosso coração muitas vezes a gente olhar para as bem-aventuranças e muitas coisas a gente não tem conseguido viver, tem conseguido colocar em prática. E é dessa forma que nós devemos viver como cidadãos desse reino. Precisamos buscar viver de tal forma. Uma coisa muito interessante também é que um pacificador ele é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas, quando elas se mostram ofensivas e de trato problemático. Entende quando a gente fala dessa questão de ser um pacificador, está mas muito relacionado à questão da prática, a questão de lidar com outras pessoas, de viver isso de forma prática. Muitas das vezes a gente pode encontrar situações na nossa vida em que as pessoas elas vão ser ofensivas e a nossa tendência natural, devido ao nosso coração humano, é replicar, é ofender num tom ainda maior, né? Muitas das vezes é essa atitude que a gente pode ter. Mas qual é a atitude correta que a gente precisa ter diante de situações, de conflitos que a gente tem vivido? Primeiro a gente precisa entender que essa pessoa não foi ainda alcançada pelo Evangelho. O Deus, né, deste século, ele segue o entendimento dessas pessoas. E a gente precisa ter piedade, precisa ter misericórdia sobre essas vidas. Então, esse deve ser um pensamento que a gente deve ter em relação a essas pessoas. A gente não deve ver a situação ali de uma pessoa dessa maneira e apenas ali só falar e comentar a respeito e muitas das vezes num conflito apenas aumentar o tom e, enfim, não resolver aquela situação. O pacificador ele deve pensar dessa forma, ele deve ter compaixão e misericórdia sobre
aquela vida. Sem dúvida, isso é um desafio para o nosso coração que precisa estar limpo, né? Como a gente já falou. O único central e objetivo de um pacificador, ele deve ser a glória de Deus. É a glória de Deus em tudo que a gente faz, né? Como está lá em 1 Coríntios 10:31, né? Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O pacificador, ele deve fazer tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Vai ter situações que vão ser difíceis, né? Ser um pacificador vai gerar incômodo. Com certeza a gente vai encontrar situações de conflitos. E buscando viver ser um pacificador, sem dúvidas. Isso que a gente está vendo hoje e as aplicações que a gente vai tirar para a nossa vida vão nos ensinar, vão nos dar um norte para como a gente deve viver como um verdadeiro pacificador. Então, tudo que o pacificador ele deve pensar na sua mente, no seu coração, que tudo que ele faz é para a glória de Deus. Interessante que quando a gente vê esse texto, a gente vê que a continuação, né, bem-aventurados pacificadores, ele diz que eles serão chamados filhos de Deus. E, de fato, quando a gente é um pacificador, a gente é um filho de Deus. Quando a gente olha lá para Hebreus, no capítulo 13, verso 20, diz assim: Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Interessante essa ideia, né? Já traz no início o Deus da paz. E por meio de Jesus Cristo, essa paz ela é restabelecida. Isso a gente vê muito claro lá no texto de Colossenses, capítulo 1, verso 20, que diz assim: E por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Então foi dessa forma que Jesus restabeleceu a paz, através do seu sangue lá na cruz. É interessante essa ideia de por que foi restabelecida. E aí a gente volta mais uma vez lá para Gênesis 3. Houve uma separação entre o homem e Deus. A paz ela foi ali, de fato, desconectada, né? No sentido aí tecnológico, né? Poderia falar assim. E agora ela foi restabelecida. Não pelos nossos méritos, não por aquilo que a gente pode apresentar de bom, não porque a gente tem mérito. Muito longe disso, mas é pelos méritos de Cristo, pelos méritos de quem é o príncipe da paz, daquele que é a verdadeira paz. Então, de fato, é assim que a gente entende que Jesus ele estabelece a paz através do seu sacrifício lá naquela cruz. E pensando em algumas situações para as nossas vidas práticas, como a gente já falou algumas, mas dando continuidade, a gente vai falar de algumas lições que a gente pode tirar com um verdadeiro pacificador. Uma das primeiras lições que a gente pode continuar
a falar, é primeiro que a gente tem que aprender a não falar o que não deve. Isso é muito interessante, principalmente nessa situação de ser um pacificador, nessa situação que a gente fala de resolver conflitos, né? De fato, essa é uma característica importante que o pacificador ele precisa ter sabedoria, ter discernimento para poder resolver esses conflitos que irão acontecer durante a nossa vida. Lá em Tiago, capítulo 3, verso de 8 a 10, diz assim: Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma forma, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, isso é uma aplicação extremamente prática para as nossas vidas. E que nós precisamos saber o momento certo em que a gente precisa falar, né? Como o próprio trecho ele fala. A gente precisa saber isso porque saber falar isso porque tanto a palavra, a nossa língua, ela pode ser como bênção como maldição, né? Então, um verdadeiro pacificador ele tem esse equilíbrio. Ele sabe, ele deve saber o momento certo de poder falar, de poder trazer ali as suas palavras no momento em que um determinado conflito ele está sendo está acontecendo. Então, outra coisa muito importante também nessa mesma ideia de saber usar a nossa língua, uma das primeiras coisas que a se fazer quando se quer estabelecer a paz é saber quando calar. Então, nessa mesma ideia, né, a gente precisa saber também o momento certo de falar e também o momento certo de calar, né? Então deve haver um equilíbrio. Isso é extremamente prático, né, para as nossas vidas. Um momento que a gente deve falar e também parar de falar. Isso está completamente relacionado a diversas esferas da nossa vida. Não só nos conflitos, mas como já foi até citado aqui nos comentários, né, nas redes sociais. Isso é algo que está muito, extremamente presente. E a gente precisa buscar também ser um pacificador nas redes sociais. Porque as redes sociais é uma ferramenta hoje poderosíssima presente em nossas vidas, né? E aí a gente deve pensar como é que tem sido o nosso comportamento nas redes sociais. Será que a gente tem sido um pacificador ou a gente tem apenas colocado ali fogo nos conflitos, apenas aumentado os conflitos? Como é que tem sido o nosso comportamento? De fato, é uma coisa a nos pensar. Como tem sido a nossa atitude como pacificador nas redes sociais? E na nossa vida como um todo, nas nossas relações com a nossa família, com os nossos amigos. Qual tem sido a nossa atitude? Será que a gente tem buscado ser um pacificador? Uma outra situação e que a gente deve levar em consideração em todas as áreas também da nossa vida é que todo conflito a gente deve buscar resolver à luz do Evangelho. Toda e qualquer situação que a gente passar, a primeira coisa que a gente deve pensar, né? O que é que o Evangelho ele traz a respeito desse assunto? Sem dúvidas, a gente precisa orar ao Senhor para aquela situação seja resolvida. Mas na ação, a gente precisa primeiramente olhar o que é que o Evangelho lhe traz. O que é que eu posso extrair do Evangelho
que ele vai me ajudar a determinada situação de conflito. Então nós precisamos olhar para a nossa regra de fé e prática. Precisamos olhar para as escrituras. Elas vão dar um norte para a gente, para que a gente possa resolver toda e qualquer situação. A gente não deve se esquecer desse princípio fundamental. A gente precisa recorrer às Sagradas Escrituras. Elas sim, elas vão dar um norte para que a gente possa estar resolvendo toda e qualquer situação de conflito. A gente deve lembrar que o pacificador é aquele que ele faz a paz, é aquele que promove a paz, e não aquele que quer a paz a qualquer preço, que usa-se de qualquer forma para poder alcançar a paz. A gente não pode negociar os nossos princípios. Os princípios cristãos, eles são inegociáveis. Então isso é uma diferença que a gente falou no início, entre ser um cristão pacificador e um cristão pacifista. Isso nos faz pensar na nossa vida, como a gente tem vivido em todas as esferas. Será que a gente tem sido um cristão pacifista ou um cristão pacificador? O Senhor nos chama a viver como cristãos pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que, onde tem abismos, eles devem fazer uma reconciliação para que a paz entre os amigos, em qualquer entre a família, ela seja restabelecida. Esse é o nosso papel como pacificador. Onde tiver conflitos, a gente precisa pedir muita sabedoria ao Senhor, mas agir com princípios bíblicos, à luz do Evangelho. É isso que essa ideia de ser um pacificador, ela vai trazer para o nosso coração. Uma coisa que é muito importante também para um verdadeiro pacificador é que ele deve ser uma pessoa amigável e acessível. Eu falei aqui sobre a questão do individualismo, né? Isso, sem dúvida, eu vejo que é algo que nós precisamos quebrar. Muitas vezes a gente vive em nosso próprio mundo, em nossa própria bolha, nosso próprio egoísmo, e muitas vezes nós não estamos acessíveis a pessoas que estão perto da gente, mas ao mesmo tempo estão longe, porque a gente não tem tido o cuidado, a gente não tem percebido, né? Por mais que a pessoa esteja perto, mas os nossos olhos muitas vezes parecem estar distantes para essa realidade que acontece em volta da gente. E eu acredito que seja um dos maiores obstáculos a viver uma verdadeira vida de um pacificador. É esse autoesquecimento que a gente falou, é esse individualismo que está muito presente muitas vezes em nossa vida, e que nós precisamos, de fato, criar pontes e não construir muros. O verdadeiro pacificador, ele cria pontes e não constrói muros. E pensando extremamente, como a gente tem falado, de forma prática, como é que a gente tem vivido a nossa vida, as nossas relações interpessoais, a nossa relação familiar. Será que a gente tem construído pontes ou apenas muros? Será que a gente tem buscado viver uma vida de um verdadeiro pacificador? E aí, lembrar
também de duas coisas que são muito importantes, né? Eu falo de autoesquecimento, mas também com o nosso coração ele precisa estar limpo, para que assim a gente possa ser um pacificador. Nosso coração precisa estar limpo. Que a gente viu que do coração do homem só sai coisa ruim, né? Maus desígnios, falo também de adultério, prostituição, furtos, blasfêmias, né? E nós precisamos lembrar disso, pensar, refletir como tem sido a nossa vida. Será que a gente tem buscado viver essa vida de pacificador que o Senhor ele traz nesse texto, né? A gente não pode esquecer que bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Assim como os outros caráteres que foram já tratados nos estudos anteriores, ser pacificador também ele faz parte. E como eu já tratei, é algo que muitas vezes é muito difícil para a gente. Principalmente quando a gente fala nessa questão de lidar com esses conflitos. Porque sempre a nossa ideia ou a intenção do nosso coração quando a gente vê alguém passando por conflitos é apenas falar, é apenas muitas vezes aumentar a situação que está ali acontecendo, mas não é essa a atitude de um verdadeiro pacificador. Nós precisamos entender essa verdade do que é ser um pacificador, é promover a paz, é fazer a paz em tudo que está relacionado à nossa vida, né? E nós precisamos lembrar que essa paz ela foi restabelecida por meio de Cristo. E agora, com essa paz que há em nós, a gente precisa semear essa paz também nos corações das outras pessoas que são tão carentes dessa paz, né? Essa paz que excede todo o entendimento. E é isso. Só para encerrar, queria deixar um texto aí de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 10, que diz assim: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E lembrando também lá de Colossenses 1:20, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao próprio preço do sangue na cruz restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e também existe nos céus. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a viver como um pacificador em todas as esferas da nossa vida. Possamos ser exemplos de pessoas pacificadoras, que nunca esquecemos que o principal objetivo de um pacificador não é a sua própria glória, não é aquilo que ele pode fazer de bom, não é os seus méritos, mas é a glória de Deus. É isso que o pacificador ele deve ter com a sua mente e no seu coração. E sempre lembrar, em qualquer situação que a gente for buscar resolver, em cada conflito, a gente lembrar daquilo que é a nossa regra de fé e prática, lembrar das escrituras sagradas, do que é que a palavra de Deus ela
traz a respeito disso. Que o Senhor nos dê graça para viver de tal forma, nos ajude a, a trabalhar isso no nosso coração e a viver de fato como cidadãos do seu reino, como súditos do reino, e assim a gente possa dar valor e viver como o nosso rei pediu para que a gente vivesse. Então, é isso. Que Deus abençoe a todos. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.